E aí, pessoal, preste atenção. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do seu, do meu, do nosso flango xadrez. Olha, preste atenção. O meu mouse, olha, ele não vai aparecer. Professor, por que é que o seu mouse não vai aparecer? Eu não sei. Eu sei que o programa está com alguma coisa estranha aí que não aparece nem a pau. Aí, aí, quando eu aperto Ctrl, ele aparece uma mãozinha, mas essa mãozinha também não aparece, mas a palavra Ctrl aparece no vídeo, certo? E deixa outra maneira também. Olha, eu vou botar aqui no vídeo. Olha. É quando eu aperto, por exemplo, este negocinho aqui, ele risca, entendeu? Olha, ele risca. Só que na hora que eu desseleciono esse lapisinho, sabe o que acontece? Apaga tudo, quer ver? Olha. Tá vendo que eu risquei aqui, olha. Agora eu vou desselecionar. Apagou tudo. Tá vendo? Apagou tudo. Eu não consegui resolver esse problema do mouse não aparecer. Talvez esteja aparecendo. Não, não está. Tá vendo? Olha. Olha, não está aparecendo. Olha. Não está aparecendo. Tá vendo? Olha, olha, tô riscando, mas não está aparecendo. Olha, tá vendo? Aí, isso dificulta um pouco quando eu estou mostrando aqui. Mas, eu vou tentar usar aquele lápis. Se eu errar o que eu estou escrevendo, olha, se eu errar o que eu estou escrevendo, parece que não apaga, né? Não apaga. Não tem como apagar. E é mais feio, sabe? Fica mais feio. Minha letra já é legal, não é? Pato, olha. Pato. Agora, agora eu vou desselecionar. Puf, apagou. Aí se eu usar isso aqui, olha. Tá vendo? Fica bem mais legal. Não é? É. Mas é isso. Quando for para mostrar, eu vou tentar selecionar a caneta aqui. Tem outra coisa, né? Tem outras coisas. Tem isso aqui tudinho, mas isso aqui já é outra coisa. Já é uma seta. Uma seta, tá vendo? Eu posso botar setas. Até agora eu não descobri outro programa para gravar. Só descobri o Camtasia. Não sei se alguém conhece aí. Mas quem conhecer um melhor, me avise, certo? Manda o WhatsApp. Então, aí nós temos um triângulo aqui. Tá, eu vou usar o lápis por enquanto. Nós temos esse triângulo aqui. O que é que nós já estávamos vendo? Olha, ficou um negócio aqui, peraí. O que é que nós já estávamos... Vou botar aqui em cima. Pronto. O que é que nós já estávamos vendo? Nós estávamos vendo trigonometria. Opa. É só eu apertar Ctrl Z. Ctrl. Nós estávamos vendo trigonometria. Trigonometria. Certo? Trigonometria. A trigonometria envolve inicialmente, né? Vou falar só o básico aqui. Três relações. Uma chamada de seno, outra chamada de cosseno e outra chamada de tangente, certo? As relações básicas da trigonometria.
Cada relação dessa tem a sua fórmula. Poderia ter colocado uma setinha, mas não. Vamos agilizar. O seno de um ângulo alfa, certo? Vamos dizer que aqui eu tenha um ângulo, eu vou chamar esse ângulo de alfa. O seno desse ângulo vai ser igual a, eu vou botar CO sobre H. O cosseno de alfa, cosseno deste ângulo aqui, vai ser igual a CA sobre H. Eu vou já dizer o que é CO e CA. E a tangente de alfa vai ser igual a CO sobre CA. Tá, pronto. Primeiramente, estas relações, o seno, o cosseno e a tangente, só acontecem em um triângulo especial. Esse triângulo é chamado triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que apresenta em um de seus ângulos um ângulo medindo 90 graus. Ele é representado por esse quadradinho com essa bolinha no meio, 90 graus. Então, este triângulo aqui é um triângulo retângulo. Pronto. Eu vou voltar aqui. Pronto. Quem quiser é só, né, voltar ao vídeo, sabe, para ver esse 90. Em um triângulo retângulo, o ângulo, o lado oposto a esse ângulo aqui, realmente, né? Olha, se eu botar uma setinha, fica legal, né? Olha. O lado que fica oposto, que fica de frente para este ângulo aqui, é chamado de, eu vou voltar para a caneta, é chamado de cateto oposto, CO. CO a gente vai chamar de cateto oposto. Cateto oposto. Eu peguei o C e o O, para quem está com dúvida ainda. Certo. Quem está de frente para o ângulo. Quem está do lado do ângulo e faz parte deste ângulozinho também, é chamado de CA. CA, este lado aqui, chama-se cateto adjacente. Cateto adjacente. Beleza. O que está de frente a ele, cateto oposto. O que está no lado dele, cateto adjacente. E aquele que está, sobrou só esse lado aqui, não é? Ele está exatamente, olha, é oposto, está de frente para o ângulo de 90 graus. Ele é chamado de H. Professor, o que diabo é H? H é hipotenusa. Nós temos cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. E isso só pode acontecer, em um triângulo, retângulo, certo? Pronto, certo? Pronto, eu tinha botado pausa aqui, para me lembrar onde eu estava. Então, aí fica sabendo quem é o cateto oposto, sabendo quem é o cateto adjacente, sabendo quem é a minha hipotenusa. Aí nós vamos vir para as fórmulas.
ou seja, seno deste ângulo aqui vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Vai ser o tamanho desse lado aqui dividido pelo tamanho deste lado aqui. O cosseno deste ângulo, o cosseno de alfa, vai ser igual ao cateto adjacente, ou seja, o cateto que está no lado dele, certo? O lado que está colado a ele, dividido pela minha hipotenusa. Olha, cateto adjacente pela minha hipotenusa. E a tangente de alfa vai ser o meu cateto oposto, esse tamanho aqui, dividido por este tamanho aqui. Olha, certo? Eu vou ter que pausar aqui, certo? Quer dizer, eu vou terminar o vídeo e falta fazer uns exemplos. Quando eu fizer os exemplos, eu vou colocar para vocês um exercício, certo? Eu disse que eu já pedi para avisarem a vocês que está no Facebook. Se colocaram no Facebook, beleza. Certo? Certo. No Facebook. Aí tá certo. Ok. Vou finalizar aqui. Aí faço exemplos para vocês fazerem os exercícios. Prontos. Voltei. Olha. Certo. Eu fiquei de dar um example, né? Um exemplozinho. Um exemplo. Vamos dizer que eu tenho um triângulo aqui, olha. Esse triângulo apresenta um ângulo de 30 graus. E eu sei também que este triângulo é um triângulo retângulo, porque ele tem aqui, ó, esse desenhozinho, esse quadradinho com esse ponto no meio, isso representando um ângulo de 90 graus. Aí eu sei que o tamanho desse lado vai medir 30 centímetros. 30 centímetros. Aí eu pergunto, qual é o tamanho deste lado aqui? Aqui é 30, mas e aqui é quanto? Para isso, eu vou usar ou o seno de alfa, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, ou eu vou usar o cosseno de alfa, que é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, ou eu vou usar a tangente de alfa, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, qual deles eu usarei? E aí? Qual deles eu usarei? Eu vou usar, dependendo de quais dados o triângulo me dá. Ele me dá esse aqui não dá o valor, é o que eu quero encontrar, e também não dá o valor desse. Então, aí eu escrevo aqui cateto oposto, eita, não tem borracha, mas no Ctrl Z até que eu posso sair voltando. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Eu tenho o valor do cateto oposto. Olha, quem é o cateto oposto nesse triângulo? É quem está, olha, de frente para o ângulo. É x. Cateto oposto é x. Certo? Eu tenho esse tamanho aqui. É 30. Quem é que está exatamente do lado do ângulo? Que não está de frente para esse ângulo aqui. É esse tamanho aqui. É o cateto adjacente. 30.
e o segmento que está de frente para o ângulo de 90 graus. É chamado de hipotenusa. Eu tenho alguma coisa aqui? Não, eu não tenho nada. Então, eu tenho que usar uma dessas três fórmulas. E nessas fórmulas eu tenho que ter dois valores. Olha, nesse caso, o cateto oposto e o meu cateto adjacente. Aqui eu, né, no seno de alfa eu tenho cateto oposto e hipotenusa, não é. No cosseno de alfa eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, não é também. Na tangente de alfa eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, cateto oposto e cateto adjacente. Então qual é a fórmula que eu vou usar? Essa aqui, é a tangente. Então eu faço tangente de alfa, quem é alfa? 30 graus. Tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto. Qual é o valor do cateto oposto? X. Dividido pelo cateto. Então, nós temos x, né, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 30 graus. Professor, mas quem é tangente de 30? Eita, e agora? Vixe, agora o negócio deu pau. Olha, se para eu desenhar bem bonitinho aqui, vai dar problema. Qual o problema que vai dar? Que vai apagar tudo que eu fiz até agora. Então eu vou ter que desenhar. Vai ficar torto, mas pelo menos não vai apagar tudo. Certo. Ixi, Maria. É porque realmente complicado aqui para eu fazer bem bonitinho. Olha, vamos lá. Eu tenho seno, eu tenho cosseno e eu tenho a tangente. Seno de 30, cos 30, aí bota 60, aí bota 30, bota 45 graus, bota 60 graus, certo? Como é que a gente faz 1, 2, 3, aí faz 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo sobre 2, 2 sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. A raiz vem, a raiz vem no 2 e no 3 também. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Então, aí a gente tem que procurar, olha, a tangente de 30. Faz tangente de 30. É isso aqui, olha. É raiz de 3 sobre 3, que é igual a x. Tô repetindo aqui. Sobre 30. Aí, a gente multiplica esse por esse e esse por esse. 3 vezes x
3x igual 30 vezes raiz de 3 é 30 raiz de 3. Pega esse 3, passa dividindo, fica x vai ser igual a 30 raiz de 3 sobre 3. Aí agora eu posso simplificar. O que é simplificar? Vou botar um exemplozinho aqui. Se eu tiver 8 quartos, eu quero simplificar esta fração. É só dá para eu dividir. Eu vou começar simplificando por 2, depois por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Dá para eu dividir esse 8 por 2? Começa por 2, dá. Dá para eu dividir esse 4 por 2? Dá também. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para simplificar? Dá. Porque 4 é divisível por 2 e 2 é divisível por 2. Professor, mas 4 é por 4, 2. Aqui eu poderia ser por 4 logo? Podia. Mas a gente começa por 2 que já vai dando certo. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 1, 2. Certo? 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Aí eu posso dividir o de cima pelo de baixo. 2 dividido por 1, 2. Aqui, 33. 30 dá para eu dividir por 3, não dá 30, e o 3 também dá para dividir por 3. Se o de cima eu divido por um número, o de baixo eu divido pelo mesmo número. 30 dividido por 3, 10. 3 dividido por 3, 1. Aí quem foi que ficou aqui? Ficou 10 raiz de 3 sobre 1. Se eu fizer 5 dividido por 1, dá quanto? Dá 5. Se eu fizer 10 dividido por 1, dá quanto? Dá 10. E se eu fizer 100, olha, 100 dividido por 1, dá 100. Isso significa o quê? Que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Portanto, se eu fizer aqui, olha, 10 raiz de 3 dividido por 1 é 10 raiz de 3. Pronto. Esse aqui foi o exemplo e eu vou passar agora as questões para vocês fazerem. Lembrando que você tem que... Eu vou botar um para você identificar o que você vai usar, seno, cosseno, tangente. E vou botar uma também para você identificar para você resolver, identificar não, para você resolver. Certo? Certo. Tá com dúvida? Só você olha o vídeo. Se mesmo com o vídeo você não entendeu, fale comigo. WhatsApp. Vou tentar botar coisas frequentemente, certo? Certo. Pronto, até mais.